tarde, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina, a nossa segunda videoaula. Essa aula vai ter como referência o livro do Everardo Guimarães Rocha, O que é etnocentrismo, é a referência da nossa aula, a qual vocês já realizaram a leitura. Esse livro ele vai servir como referência aqui basicamente em dois sentidos. Ele vai, em primeiro lugar, apresentar o que é essa ideia do etnocentrismo, que categoria é essa. Ele vai explicar o que é etnocentrismo através de alguns exemplos e também através do nosso segundo objetivo aqui, que é, na verdade, ele faz a apresentação dessa categoria do etnocentrismo passeando por vários, vamos dizer assim, paradigmas da antropologia, várias escolas da antropologia. Então isso também vai nos ser útil aqui na disciplina, porque vai apresentar esses paradigmas, essas escolas, e é de interesse aqui para a nossa disciplina. Então, nesse sentido, eu separei alguns trechos do livro em que ele está acrescentando elementos a mais nessa panorâmica das escolas da antropologia, dos paradigmas da antropologia, em relação ao texto passado. O texto passado apresentou algumas escolas, acho que as principais, sobretudo o evolucionismo e o culturalismo, né, o difusionismo, e aqui ele apresenta também essas duas e outras. Então não vou tratar tanto, na verdade, não vou tratar nada sobre evolucionismo, nem sobre culturalismo, e na medida em que ele for falando das outras escolas, eu vou apresentando. Então, eu fiz um recorte nesse material para a gente aproveitar o que tem de novo em relação ao texto passado, e ao fazer isso, a gente vai comentar aqui a respeito do que é o chamado etnocentrismo. O índice é esse que vocês veem aí na tela. Antes, uma referência importante, é um livro da coleção Primeiros Passos, é uma coleção que no mundo universitário foi muito importante, ela continua sendo importante, porque os livros são livrinhos bem introdutórios sobre temas gerais e que servem, que são de muita valia, né, nos cursos, nos primeiros períodos, né, nos anos iniciais dos cursos de graduação nas universidades. Eu mesmo tive a oportunidade de ler muitos desses, né, de comprar, são livrinhos bem pequenos assim. Então, no mundo universitário é bem conhecido, uma referência bem interessante, da editora Brasiliense, né? Hoje a maioria está em PDF, a maioria está disponível aí na internet, e são livros bem interessantes, eu recomendo, né, para que vocês que têm interesse em discutir qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de tema. Por exemplo, esse aqui é o que é etnocentrismo, ele tem o que é pedagogia, o que é pedagogia do oprimido, o que é geografia, o que é história, o que é dialética, o que é marxismo, o que é política. Tudo isso tem. Então, são vários temas, são, na verdade, centenas de temas, tudo com uma linguagem bem pedagógica, né? Bem didática, vamos dizer assim. Então, essa referência aí, que é um livro dessa coleção, Primeiros Passos, né? Um livro interessante, uma coleção importante. O índice são 5 capítulos, né? Ele não enumera, mas são capítulos em que ele vai passando meio que a trajetória, ele vai seguindo essa trajetória aí um pouco histórica da evolução da antropologia. Ele nomeia dessa forma: pensando em partir, primeiro os movimentos, o passaporte, voando alto e a volta por cima. Então seria capítulo 1, voltando aqui. Isso. Capítulo 1, pensando em partir. Capítulo 2, primeiros movimentos. Capítulo 3, o passaporte. Capítulo 4, voando alto. Capítulo 5, a volta por cima. Então ele está comparando aqui, vamos dizer, até num recurso muito próximo da poética, né? Ele está pensando aqui esse movimento da antropologia através aqui dessa metáfora, né, do viajante, vamos dizer assim, né? A partida, os movimentos, o passaporte, né, voando alto, né, a volta por cima. Então ele é bem, o estilo dele é bem interessante também, porque ele vai, né,
meio que construindo a partir de uma certa poética, né? Até no texto dele, para quem leu aí, pôde perceber isso. Eu acho bem criativo, bem interessante essas formas, né, de você construir uma narrativa, uma linguagem, né, que não seja só aquela linguagem dura, né, do racional, né, aquela linguagem racionalista, né, aquela linguagem lógica. O livro ele tem uma linguagem lógica, mas a forma ele acaba também extrapolando, né? E isso é importante, eu acho que até para criar um atrativo a mais, né, para que as pessoas tenham interesse a mais, né, e se torne uma leitura muito mais gostosa também. No final tem indicações para leituras, né? A gente vai comentar essas indicações aqui durante a apresentação, porque ele vai citar algumas das ideias. Então o livro trata disso, o que é etnocentrismo. O capítulo 1, pensando em partir, eu vou repetir o mesmo método da aula passada, recortando alguns pontos que são importantes para a discussão. Deixa eu só ver aqui como é que está. Fazer um ajuste aqui na minha tela, que vocês possam me ver melhor. E voltando aqui à apresentação. Bom, pensando em partir, o capítulo 1, ele vai logo bem direto, né? No começo da discussão ele é bem direto. Ele diz: etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo, e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é existência. Então, etnocentrismo, vejam que você fazer a leitura da realidade a partir do ponto de vista do grupo que você faz parte. Isso é uma prática que, vamos dizer, que é muito corriqueira, né? É uma prática que é, vamos dizer, primária, vamos dizer assim, no mundo social, porque você faz obrigatoriamente a leitura do seu mundo social a partir do ponto de vista do seu grupo. É um pouco o que a gente viu na aula passada sobre a cultura, né? A cultura como essa lente, né, que permite você fazer a leitura simbólica do mundo que o rodeia, né? Então é meio que primário. Só que aí, do ponto de vista da construção de uma análise científica a respeito da cultura, como a antropologia faz, ela permite a gente questionar a respeito desse olhar. Isso que é importante. E quando você questiona a respeito desse olhar, do nosso ponto de vista, da nossa cultura, você coloca em relevo a questão do etnocentrismo, né? O etnocentrismo é exatamente essa visão que a gente tem do nosso grupo. E aí existem alguns problemas em relação a isso, porque essa visão, a radicalização ou a unilateralização dessa única visão de mundo, ela pode causar problemas para a nossa convivência em sociedade, para a nossa convivência enquanto grupo, enquanto um ser humano, né? Como ele vai deixar aqui exposto. Então ele vai bem direto, né? Então a etnocentrismo é essa visão de mundo do nosso grupo, né? Que a gente vê as coisas a partir da visão de mundo do nosso grupo. No plano intelectual, pode ser visto como uma dificuldade de pensarmos a diferença. Então no plano do intelecto, né? O etnocentrismo diz respeito a essa dificuldade que a gente tem de pensar a diferença, né? De lidar com a diferença, né? Porque é uma coisa muito comum, muito presente, né? Nós, diante da diferença, né, temos reações que muitas vezes são de espanto, de negação, de ridicularização, né? Porque a gente tem essa dificuldade de lidar com a diferença. Então, e essa dificuldade é exatamente uma expressão do etnocentrismo. No plano afetivo, isso se expressa como sentimentos de estranheza, medo e hostilidade, aquilo que eu vim aqui já adiantando, né? Então a gente tem uma reação diante do etnocentrismo que é intelectual, né? A gente tem essa dificuldade de pensar a diferença e é emotiva, né? Diante dessa diferença a gente reage com estranheza, com medo, né? E às vezes com hostilidade e outros sentimentos, né, que a gente vai observar aqui, que podem ocorrer também. Assim, a colocação central sobre o etnocentrismo pode ser expressa como a procura de sabermos os mecanismos, as formas, os caminhos e razões, enfim,
pelos quais tantas e tão profundas distorções se perpetuam nas emoções, pensamentos, imagens e representações que fazemos da vida daqueles que são diferentes de nós. Então aqui ele está ressaltando que essa atitude de estranheza, essa atitude de medo, essa atitude de recusa, de negação diante do diferente, é uma distorção, é uma coisa negativa, é uma coisa ruim, né? Então a ideia aqui é a gente entender basicamente como é que se constrói essa relação das sociedades em relação aos outros, em relação aos diferentes, né? Como é que isso provoca, né, profundas distorções nas emoções, né? Nas imagens, representações que a gente tem daqueles que são diferentes de nós, né? Isso é muito importante para a antropologia, porque a antropologia, enquanto ciência, vai se constituir como o campo científico, a disciplina ou o campo científico, que vai possibilitar a apresentação de elementos que vão permitir fazer com que nós construamos paradigmas de tolerância cultural, paradigmas de convivência pacífica entre culturas, e que a gente possa pensar essa relação de estranheza como uma coisa negativa, como uma coisa ruim que tem que ser superada, né? Então, para um mundo de tolerância, para um mundo hoje, como se coloca, né, alguns autores vão dizer multicultural, o mundo da diferença, da identidade étnica, né, do multiculturalismo, é fundamental a gente ter essa postura de reconhecer essa visão etnocêntrica nas construções de várias representações a respeito das culturas, e entendermos que isso é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, uma coisa que provoca coisas negativas, como a gente vai ver aqui, né? E que a gente tem que superar o etnocentrismo para a gente criar uma cultura de tolerância. Continuando, ele coloca: o grupo do eu faz então da sua visão a única possível, ou, mais discretamente, se for o caso, a melhor, a natural, a superior ou a certa. O grupo do outro fica nessa lógica como sendo engraçado, absurdo, anormal ou ininteligível. Esse processo resulta no considerável reforço da identidade do nosso grupo. Então, quando a gente rebaixa aquele que é diferente da gente, a gente reforça aquilo que é igual a gente. Então, acaba se tornando um instrumento de identidade. É interessante como a antropologia vai estudar isso e vai observar as consequências disso, né? A questão da identidade social, por exemplo, e cultural, é um tema muito central, né, muito presente na antropologia. E aí ela vai observar que exatamente essa visão etnocêntrica acaba reforçando a identidade do grupo, né, à custa, né, da ridicularização, da subjugação, do rebaixamento, né, daquele que é diferente. Então vejo como as relações que vão se dando socialmente, culturalmente entre os grupos vão ser relações que vão gerar, no limite, né, muitos problemas, né, e vão gerar violência e tal, muitos problemas que a gente vê que ocorreram na história. No limite, algumas sociedades chamam-se por nomes que querem dizer perfeitos, excelentes ou muito simplesmente ser humano, e ao outro, ao estrangeiro, chamam por vezes de macaco da terra, ovos de piolho. De qualquer forma, a sociedade do eu é a melhor, a superior, a melhor e a superior. Então vejam que as sociedades, quando elas se representam, elas se veem como as melhores, como as perfeitas, e quando elas representam o outro, eles veem o outro como inferior, né? Isso é interessante. A gente vai estudar mais à frente, por exemplo, os grupos indígenas no Maranhão. Um dos principais grupos indígenas é a etnia Guajajara, né? A etnia Guajajara, o termo Guajajara, inclusive, é um termo que já é o termo ocidental, né? O termo que os portugueses passaram a denominar os povos que, na verdade, se chamam como Teneterrara. Então, os Teneterrara, o nome que eles dão para o grupo deles é Teneterrara. E os brancos chamam ele de Guajajara. E aí, se a gente for observar, Teneterrara significa o homem verdadeiro, né? Assim, que é exatamente o que ele está dizendo aqui, né? Então, quer dizer, para os Guajajaras, o homem verdadeiro são eles, né? Nós não somos homens verdadeiros. Nós, vamos dizer, nós a sociedade ocidental, a sociedade brasileira, né? A sociedade branca, né? Que vem de Portugal e tal. Aí
Eu também não sei dizer como é que eles chamam a gente, né? Mas não devem chamar de Tenente Rara. A gente não é Tenente Rara, a gente não é Guajajara. Ou seja, então a gente não é homem perfeito, né? Homem perfeito é só eles, é só para vocês verem como é que as culturas constroem. Isso não é para dizer o seguinte, o etnocentrismo, ele não é só uma postura da sociedade ocidental. Na verdade, os estudos, ele vai mostrar aqui, vão mostrar que todas as sociedades, em algum grau, em alguma medida, são etnocêntricas, né? Isso é interessante. Continuando. O etnocentrismo passa exatamente por um julgamento do valor da cultura do outro nos termos da cultura do eu. Então, vejam que acaba se transformando num julgamento. O julgamento da cultura do outro a partir das referências e dos valores da cultura do eu. Então, vejam que é uma coisa desigual, né? Uma coisa desproporcional. Você julgar o outro a partir da cultura e das referências da sua sociedade, né? Isso é uma coisa até desigual. No mais das vezes, o etnocentrismo implica uma apreensão do outro que se reveste de uma forma bastante violenta. Como já vimos, pode colocá-lo como primitivo, como algo a ser destruído, como atraso ao desenvolvimento. Fórmula, aliás, muito comum de uso geral no etnocídio, na matança dos índios. Então, uma das expressões, ele está começando a tratar aqui, do etnocentrismo é a violência. É a violência física e simbólica que se exerce contra os outros, né? Então, contra a sociedade dos outros, no caso, né? Física, por essa expressão aqui que ele coloca do etnocídio. O etnocídio, voltando aqui, passei aqui, vamos voltar. O etnocídio seria o extermínio de uma etnia, né? O genocídio, né? O extermínio de um grupo, né? Ou seja, o etnocídio é uma violência física, né? Implica numa violência física absurda. Mas ele fala que também, por exemplo, com essa visão, né, de atraso ao desenvolvimento. Por exemplo, aqui no Maranhão, a BR-135 está sendo duplicada, né, pelo DENIT, pelo órgão do governo federal. Só que lá pela região ali de Santa Rita, aqui no Maranhão, indo para São Luís, existem muitas comunidades quilombolas, que são os grupos sociais quilombolas, que a gente vai tratar também na disciplina mais à frente. Os grupos quilombolas têm direitos. Um dos direitos dos grupos quilombolas, reconhecido por instrumentos normativos internacionais, é o direito à consulta prévia quando algum tipo de empreendimento impacta os territórios quilombolas, né? Então, os quilombolas de Santa Rita fizeram toda uma resistência contra a duplicação de alguns trechos da BR que iam passar por dentro de seus territórios. Eles estavam querendo garantir os direitos deles de serem ouvidos para saber se a obra não ia impactar os territórios sagrados, as nascentes de água, os locais fundamentais para a reprodução física e simbólica do grupo. Aí, como é que o governo reage? Como é que o governo e os interesses, né, em torno da duplicação da rodovia reagem? Dizem que os quilombolas são contra o progresso, são contra o desenvolvimento, que é exatamente o que ele está dizendo aqui, né? Isso é o quê? Uma violência simbólica. É você, por exemplo, tratar que os quilombolas são contra o desenvolvimento, quando na verdade a visão sobre o desenvolvimento é uma visão de quem tem o interesse na duplicação da BR. Porque o que seria desenvolvimento na visão dos quilombolas? Será que é duplicar a BR? Desenvolvimento? Ou desenvolvimento para eles manterem lá a árvore sagrada deles? Manter a nascente do rio deles, para eles não dependerem de água do sistema de abastecimento, da KM, ou seja lá de qual for outro, se eles têm lá a nascente dele. Qual é a noção de desenvolvimento? Então vejam como você faz um julgamento da cultura do outro a partir dos valores da sua cultura. Então é um exemplo aí de como como essa violência simbólica ela vai se expressando através dessas acusações, né? Então, isso ocorre, eu estou dando um exemplo aqui dos quilombolas, mas ocorre muito para os indígenas, para as sociedades indígenas, para as sociedades ribeirinhas. A gente vê, por exemplo, uma grande obra na Amazônia, que foi a construção da barragem de Belo Monte, né? Barragem de Belo Monte, todos aí foi ambientalistas, antropólogos, todos falaram dos impactos, né?
da construção de Belo Monte, porque impacta as sociedades indígenas. Aí a gente via, no caso, o presidente da República naquele período dizer que não se podia agora promover o desenvolvimento do Brasil porque tinha que preservar o sapinho. Então vejo a visão, né, a visão estereotipada, né, a visão rebaixadora, né, vamos dizer, da cultura alheia, que era para proteger um sapinho. Não era para proteger um sapinho, era para te proteger toda uma forma daquela sociedade entender o seu ambiente, entender o seu território, né? E o sapinho faz parte daquele território, tem que ser preservado mesmo, né? Porque ele tem um papel simbólico naquela cultura. Então vejam que a forma como a gente nomeia os grupos, ela também pode expressar essa violência, né? Que é uma expressão aí do etnocentrismo. Tanto no passado, no presente como no passado, tanto aqui como em vários outros lugares, a lógica do extermínio regulou infinitas vezes as relações entre a chamada civilização ocidental e as sociedades tribais. Isso lembra o comentário tristemente exemplar de uma criança de um grande centro urbano, que, de tanto ouvir absurdos sobre o índio, seja em casa, seja nos livros didáticos, seja na indústria cultural, acabou por definir-os dizendo: o índio é o maior amigo do homem. Vejam só, gente, aqui o que ele está dizendo. Então, a lógica do extermínio muitas vezes regulou. E aí, essa lógica do extermínio, ela às vezes é tão banalizada, ela é tão naturalizada, que ela acaba sendo transmitida para as novas gerações através exatamente da educação, dos livros didáticos, e aí entra o papel central aqui da nossa disciplina, da gente pensar como é que a gente vai, nós e vocês, enquanto pedagogos, né, vão pensar exatamente a produção desses conhecimentos, a produção desses valores, a produção da educação em relação, por exemplo, aos livros didáticos, para ver qual é a visão que a gente vai transmitir dos índios, qual é a visão que a gente vai transmitir sobre os quilombolas. Porque, por exemplo, nessa visão, as crianças de um grande centro urbano, por exemplo, chegaram a dizer esse absurdo de que o índio é o maior amigo do homem. Qual o problema dessa afirmação? O índio é o maior amigo do homem. Isso parece aquela ideia, né, de que o cachorro é o melhor amigo do homem. Então você está aí colocando no mesmo patamar o índio e o cachorro. Ou seja, o índio não é homem. O índio é o maior amigo do homem. Quem é o homem? O homem branco, o homem ocidental. Então vejam que nessa afirmação você elimina a condição de humano do índio, né? Você rebaixa o índio ao sub-humano, né? Então vejam, essas coisas às vezes naturalizadas que nos livros didáticos, né, nas anedotas, nas piadas, né, são violências simbólicas gravíssimas, né, porque você rebaixa, você retira a condição de humanos, de grupos sociais, né? Então são grupos sociais, são seres humanos, índio é homem também. Por mais absurdo que seja a gente afirmar isso, mas é preciso dizer isso porque a visão etnocêntrica tenta colocar o contrário, né? Tenta rebaixar e anular essa condição, como a gente vê em muitos livros, né? O índio é o maior amigo do mundo. É um absurdo, né? E às vezes passa e a gente não percebe, né, essa visão extremamente violenta que está sendo construída sobre as sociedades indígenas. Aqui é uma notícia de 2020, de março de 2020. É a notícia da Agência Brasil de Comunicação, que está no Observatório do Terceiro Setor. Ela diz: genocídio no Brasil. Mais de 70% da população indígena foi morta. Vejam só, gente. Isso que ele está falando da população desde o início de que os portugueses chegaram. 1500. 1500 já existia índios aqui no Brasil, no continente americano, sul-americano, há milhares de anos. Registros arqueológicos mostram isso. E de 1500 para cá foram exterminados, dizimados, mais de 70% da população indígena. O que é isso, gente? Qual é a palavra que se dá a isso? Etnocídio. É a dizimação de uma etnia, de um grupo étnico, né? Não existe outra palavra, né? Ele coloca aqui: segundo a FUNAI, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes. No último censo do IBGE, em 2010, o Brasil tinha 896 mil indígenas, e as violações de direitos contra esses povos têm crescido. Então vejam, a população era estimada em 3 milhões de índios, hoje são menos de 1 milhão. Caiu, né, mais da metade, né, mais de 70%. E vocês têm visto nos últimos anos, nos últimos meses, né, o aumento da violência contra comunidades tradicionais, contra os povos indígenas.
né? É essa história aqui, né, do Brasil, ela se radicalizando, né? Ela se tornando cada vez mais violenta. Infelizmente, a realidade que a gente tem observado é essa. Continuando. Em terceiro lugar, a história ainda ensina que o outro e sua cultura, da qual falamos na nossa sociedade, são apenas uma representação, uma imagem distorcida que é manipulada como bem entendemos. Ao outro, negamos aquele mínimo de autonomia necessária para falar de si mesmo. Então, isso que é interessante, porque também é um aspecto da violência simbólica contra as comunidades tradicionais que aqui viviam, né, no nosso país. E a gente tem na história do Brasil um processo de apagamento, um processo de ocultamento da história e da participação, da presença das comunidades originárias que aqui viviam na história do Brasil. Na história do Brasil a gente vê a história de Dom Pedro, a história dos portugueses, ouviram Ipiranga, as Margens Plácidas, a Princesa Isabel, né, Duque de Caxias, né, esses personagens aí que vão criando a história, né. Na história tem uma famosa elaboração que diz que quem conta a história oficial são os vencedores, né? Então, a história dos vencedores, a história que a gente conhece, a história oficial que é contada, ela é elaborada e contada pelos vencedores, né? Quem foi derrotado, quem foi dizimado, né? Quem foi exterminado, não tem condição, às vezes até física, às vezes, de contar a sua versão. Então, a história do Brasil oficial não tem os índios, não tem a presença dos índios, não tem a presença dos negros, né? E hoje os que restam, os que sobram, sofrem uma violência simbólica enorme para contar essa história, porque não tem espaço, né? Porque hoje continuam sofrendo violência física, né? Que é o processo de extermínio, de dizimação, né, dos negros nas periferias e tal. A gente está vendo todo o problema aí do racismo, né? Não só no Brasil, infelizmente, né? Então assim, isso aqui é para ressaltar que quando a gente faz a leitura da história do Brasil, a gente tem que levar em consideração esse processo de ocultação, esse processo de apagamento da presença desses grupos que foram dizimados, foram exterminados, né, durante a história do nosso país. E a gente tem a história oficial, né, a história oficial que é contada. Aqueles que são diferentes do grupo do eu, os diversos outros desse mundo, por não poderem dizer algo de si mesmo, acabam representados pela ótica etnocêntrica e segundo a dinâmica ideológica de determinados momentos. Então, vejam só, além de serem exterminados, eles, quando aparecem nos livros didáticos ou na história oficial, na versão de quem ganhou, naquela versão que eu estou dizendo, naquela versão de quem foi os vencedores, que foram os que exterminaram eles, né? Aí vejam essa ideia aqui que aparece, essa visão, né, do índio que aparece nos livros didáticos, né? Isso que é importantíssimo para vocês da pedagogia, né, que vão trabalhar com isso, né? Como é que essa visão do índio vai aparecer, né, nos livros didáticos? Porque aí isso vai nos revelar qual é ainda a versão oficial dentro da pedagogia oficial, dentro da construção da noção de educação oficial, que ainda impera, né? E que nos últimos anos, nos últimos meses, a gente também está querendo voltar cada vez mais uma visão determinada sobre a presença e a participação desses povos. Uma coisa muito comum, por exemplo, é essa visão aqui que está na imagem, né? As primeiras escolas do Brasil. Eles dizem, há pouco mais de 500 anos, o Brasil era habitado apenas pelos povos indígenas. As crianças aprendiam com os adultos a pescar, caçar, coletar, aprendiam a fazer peças de cerâmica, cestos. Há cerca de 450 anos, chegaram aqui os padres jesuítas. Eles queriam ensinar a religião católica aos indígenas e para isso começaram a ensinar, especialmente as crianças, a ler, escrever, rezar e cantar. Então vejam, olha o que eles contam a história. Eles não contam que chegaram aqui conquistadores, que estavam interessados no pau-brasil, que estavam interessados no ouro lá de Minas Gerais, que estavam interessados na exploração e na devastação ambiental do país. Não, eles contam que chegaram os padres jesuítas com as escolinhas que queriam ensinar os índios, né? Essa visão aqui linda e maravilhosa, né? Então, vejam como é que a história é contada pelos vencedores, né? Eles não contam o lado ruim das coisas, né? No caso a violência, né? A violência contra os índios é ocultada, né? E aí tem essa visão idílica aqui, né? Todo mundo feliz, os índios aprendendo aqui com os padres jesuítas, né?
A gente vai ver um filme no final aqui da disciplina, a gente vai ver exatamente um filme sobre isso, para vocês verem como é que era essa relação, que é a versão, a história real, sobre, por exemplo, a relação aqui no Maranhão que ocorreu entre os missionários religiosos, católicos, os capuchinhos no caso, e a comunidade indígena, Sociedade Guajajara, Terrara, lá de Grajaú. Vocês vão ver como é que foi a história, não é muito igual essa que está na imagem. Então vejam, alguns livros colocavam que os índios, só um minutinho, eram incapazes de trabalhar nos engenhos de açúcar por serem indolentes e preguiçosos. Ora, como aplicar adjetivos tais como indolente e preguiçoso a alguém, um povo, uma pessoa que se recuse a trabalhar como escravo numa lavoura, que não é a sua, para a riqueza de um colonizador que nem sequer é seu amigo? Antes, muito pelo contrário, essa recusa é no mínimo um sinal de saúde mental. Então vejam, na versão dos livros, os índios aparecem como preguiçosos e indolentes porque não aceitaram ser escravizados. Olha só que loucura. Não aceitar ser escravizado é a prerrogativa de qualquer humano, qualquer ser humano mínimo, que preze pela sua liberdade. Todos nós devemos lutar contra a tirania, né? Se não quisermos ser escravos. Mas a versão que é passada dos índios, que lutaram contra a escravidão de si próprios e lutaram pela sua liberdade, é de que não, eram indolentes e preguiçosos. Na visão, eles tinham que se submeter docemente à escravidão do povo português. Eu vejo como os mecanismos são bem sutis, né? Esse mecanismo, essa dominação simbólica, né? que é passada para nós hoje, né? Com essa visão de que os índios tinham que ser submissos e pronto, né? Então a gente acaba reproduzindo essa visão, naturalizando essa visão e desconhecendo, né, que a recusa contra a tirania é a prerrogativa de qualquer ser humano que queira ter a sua liberdade garantida, né? Seja índio, negro, branco, tal, todos os seres humanos, né? Tem o direito de ser livres, né? Aí o índio, para o livro didático, o índio é para o livro didático apenas uma forma vazia, que empresta sentido ao mundo dos brancos. Então é o índio visto pelo branco, né? Em outras palavras, o índio é alugado na história do Brasil por aparecer 3 vezes em 3 papéis diferentes. Então ele faz aqui um estudo interessante, vai mostrar que tem 3 visões dos índios nos livros didáticos brasileiros, que são 3 visões até conflitantes, porque na primeira, a imagem aí da esquerda, eles aparecem como selvagens, são índios selvagens aqui, né, praticando canibalismo, né. Teve um episódio que foi o Frei Sardinha, né, um frei católico que foi canibalizado pelos índios, isso ocorreu mesmo, né, comeram lá o Frei Sardinha, né. Então aí essa visão persiste muito fortemente ainda dos índios como selvagens, né? Que é isso que a gente vê muitas vezes, né? As pessoas dizendo, índio é selvagem, é bicho bravo, índio não é nem gente e tal. Essa é a primeira visão. A segunda visão, na imagem do meio, é a visão desses índios idílicos, um pouco daquela anterior, né? Os índios se submetendo ao catequismo, né, dos jesuítas, né? Tranquilamente, como se eles estivessem ali numa harmonia, né? Eles aceitando perfeitamente a catequese, né, dos jesuítas. E a terceira visão é uma visão que já vai aparecer mais no século XIX, que tem um papel ideológico importante naquele período, que vai ser um pouco a ideia do romantismo, né? Até o Gonçalves Dias, né, é um grande representante dessa corrente literária, e que vai aparecer o índio como guerreiro, como bravo, como amante da liberdade, como um guerreiro, né, que lutou contra a tirania do povo português e tudo mais. Então essa visão idílica, né, que vai aparecer do índio como... Então são essas 3 imagens, né, que são imagens dos brancos sobre os índios, né? A imagem dos índios mesmo não aparece. Aí o autor vai começar a tratar de outras expressões, né, do etnocentrismo que são também complicadas, né, e que a gente vê no nosso cotidiano, né. Ele traz, por exemplo, toda uma discussão sobre os estereótipos sociais brasileiros, né, e aí os estereótipos sociais dizem respeito a como a nossa sociedade, a brasileira, ela enxerga grupos minoritários ou diferentes. A gente tem, por exemplo, toda uma estigmatização da imagem da mulher,
a objetificação, a sexualização, a transformação da mulher em objeto, né? Objeto sexual, estereotipizar, é o processo de transformar num estereótipo, né? Num estereótipo social. Então a mulher, né, ela já sofre numa sociedade extremamente patriarcal, extremamente machista, né? Em que exclui, né? Ela exclui ela de espaços de decisão, espaços de poder, espaços de prestígio, e ainda é construída a visão de que a mulher é esse objeto, né? Um objeto sexual e tal, e que as comerciais de propaganda, né, de cerveja e tal, usam muito, né? Então, esse estereótipo é muito presente, né, da mulher enquanto objeto. O estereótipo do negro doido, né? Ah, o negro é doido, o negro, né, o Mussum, né? Talvez ele encarnou um pouco esse estereótipo, né, de que dessa carnavalização, né? Essa folclorização do negro, né? O negro, ele não é visto como um sujeito racional, ou como um sujeito coerente, como um sujeito ético. Ele é visto como um sujeito humorista, um doido, né, que faz piada, que faz... Então é muito essa visão estereotipada, né, do negro que a gente tem na sociedade brasileira. O estereótipo do nordestino, né? A gente viu o filme lá, esse filme aqui da Regina Casé, né? Eu esqueci o nome agora, mas que ela representa muito bem esse estereótipo, né, que é muito presente, né, do nordestino, que trabalha na casa de família, nas famílias de classe média, alta, lá do sul do Brasil e tal. Essa visão é muito forte, né, esse estereótipo, né. A gente tem o estereótipo também, por exemplo, do playboy, né, o playboyzinho, o Mauricinho, né, a gente tá aí que se constrói o estereótipo, né, camisa gola polo, né, bombadão, aí ele malha a sua parte de cima, não malha a parte de baixo, fica nesse formato lindão aí, né, e o cara playboy só curtindo com seu celular, né, com sua cerveja, se divertindo, né, e tal. Vejam como são estereótipos, né, que são construídos, né. O estereótipo contra os homossexuais, né, aí as denominações negativas, né, bicha, qualira, viado, né, ou seja, aí tu tem todo o estereótipo que é criado, né, contra essa minoria, né, vamos dizer assim, essa minoria social, né, esse grupo social, né. Aqui essa anatomia, né, do cearense, que eu achei bem interessante. Eu ia dizer engraçado, mas eu refletindo, rapaz, não, eu estou reproduzindo também o próprio etnocentrismo, porque não é para rir. Porque olha só o que eles estão dizendo, né? O cearense, né, aquela visão do cearense como cabeça grande, né, cabeça chata, joelho grande, né? Aí ele bota aqui, anatomia do cearense, por Ariovaldo Viana. Quengo, é muleira, bila do zói, pau da venta, beiço, tauba do queixo, cangote, titela, biloto do cotovelo, bucho, bolacha do joelho, vintém, rejeito, mocotó, canela, batata da perna, umbigo, sovaco, aí vai, né? Aí é o cearense, né? A anatomia do cearense. Vê como a gente vai estereotipando, né? Então, esse processo também é etnocêntrico, né? Porque é a visão que muitas vezes os grupos dominantes, né? A gente vê aqui no caso as mulheres, os grupos dominantes, os homens, como é que os homens, será que as mulheres são só objeto sexual, né? As mulheres não são inteligentes, as mulheres não podem ser diretora de uma empresa, ser diretora, presidente do país, ser governadora do estado, ser deputada, ser vereadora, ser executiva, né? Então a visão, as mulheres pelas mulheres pode ser isso, a visão da mulher pelos homens e ver assim, né? De forma estereotipada, né? Os negros, né? Será que os negros não podem ser intelectuais, não podem ser professor universitário, né? Por que tem tão poucos professores universitários negros, né? Tem muito no humorista, né? A gente vê. Enfim, então vejam que é uma construção do outro sobre determinados grupos, né? Esses estereótipos sociais, né? Bom, para isso, aí é preciso falar sobre a contraparte do etnocentrismo. Porque a contraparte do etnocentrismo é a prática oposta ao etnocentrismo. E a prática oposta ao etnocentrismo é a chamada relativização, né? Então, a relativização é a atitude que a antropologia vai apresentar como mais coerente com uma sociedade que reconhece múltiplos sujeitos, né, e múltiplas matrizes sociais, né? Então, ao invés de afirmar uma visão etnocêntrica só do grupo, só do seu grupo, a relativização implica no reconhecimento da necessidade de reconhecer a visão do grupo do outro.
Então isso é muito importante para a antropologia e é uma contribuição enorme que a antropologia dá para a sociedade. Vamos lá o que ele diz aqui sobre a relativização. Mas existem ideias que se contrapõem ao etnocentrismo. Uma das mais importantes é a da relativização. Quando vemos que as verdades da vida são menos uma questão de essência das coisas e mais uma questão de posição, estamos relativizando. Quando o significado de um ato é visto não na sua dimensão absoluta, mas no contexto em que acontece, estamos relativizando. Quando compreendemos o outro nos seus próprios valores e não nos nossos, estamos relativizando. Enfim, relativizar é ver as coisas do mundo como uma relação capaz de ter tido um nascimento, capaz de ter um fim ou uma transformação. Ver as coisas do mundo como uma relação entre elas. Ver que a verdade está mais no olhar que naquilo que é olhado. Relativizar é não transformar a diferença em hierarquia, em superiores e inferiores, ou em bem e mal, mas vê-la na sua dimensão de riqueza, por ser diferente. Então vejam que essa postura é muito importante, né? Fundamentalmente, ela implica em compreender o outro nos seus próprios valores, né? Então, é um movimento que ele implica a necessidade de você, primeiro, abrir mão da sua visão absoluta sobre a realidade. Então, a sua visão absoluta, a visão do seu mundo, ela não é a verdade absoluta sobre o mundo. Existem outras versões, existem outras explicações, outras visões. Então, a primeira coisa é abrir mão disso, é entender que a nossa sociedade não é o centro do universo. A segunda, conferir uma dimensão de respeito à sociedade do outro. É a segunda coisa que é preciso fazer, porque só você respeitando a cultura alheia, você respeitando os valores alheios, é que você vai poder levar esses valores em conta para você tentar entender qual é o ponto de vista daquele grupo. A relativização implica nesses três movimentos. O objetivo é ela chegar até isso. E para a antropologia, ela precisa da relativização porque ela é uma ciência que se propõe a entender o ponto de vista dos grupos. Então, para ela chegar até esse ponto de vista dos grupos, desses outros grupos, desse grupo dos outros, como se diz, ela precisa passar por todo esse processo, de negar a absolutização da sua visão, de respeitar a cultura alheia e de tentar entender quais são os elementos daquela cultura. Então, vejo que é um processo que isso assim vai trazer consequências muito grandes, tanto para a ciência quanto para a sociedade. Então, a relativização é o oposto do etnocentrismo. Capítulo 2, primeiros movimentos. Aí ele vai começar aqui a fazer um passeio pelos paradigmas da antropologia para mostrar como é que foi esse movimento da antropologia, até chegar nessa questão do outro, de entender a cultura do outro. Bom, aí ele passa pelo processo histórico, da expansão marítima portuguesa, o processo em que a Europa se depara com esse outro. Existem outras culturas, que não só a europeia, naquele momento ali 1500, século XVI, XV, era a Europa, a Ásia, mantinha contato ali com Índia, China, Oriente Médio. Então o mundo era aquilo ali, era Europa, Oriente Médio e Ásia. A América não existia. Então eles vão, navegam, chegam até a América e descobrem que na América existe toda uma civilização, existe toda uma cultura. Então é uma descoberta do outro. Quem é esse outro? O que é esse outro? Então uma série de questões aí. Essa imagem aí um pouco ilustra isso. Ele coloca: aqui se inicia a busca dos modelos explicativos da diferença. Destes encontros entre a sociedade do eu e a sociedade do outro, o século XVI constitui uma das principais arenas. Ninguém entendia nada, no certo sentido, mas ali se esboçava algo que seria uma constante. As formas pelas quais as diferenças foram pensadas, isso é, antropologia social ou cultural, um esforço de compreensão da diferença, de comparação entre as sociedades, sem pensar que uma delas deva ser a dona da verdade. Em que pese a antropologia ter nascido no chamado mundo ocidental, seu esforço é no sentido de não torná-lo absoluto. É um pouco aquilo que eu estava dizendo, Esse movimento que a antropologia vai fazer, de tentar entender a cultura do outro, mas para fazer isso ela tem que abrir mão de querer ser a dona da verdade. Então,
A visão ocidental, ela não é absoluta, né? Ela não é universal, né? Isso é muito interessante, né? Aqui fica um dilema interessante. Dois sistemas de ideias, o espanto do século XVI e o evolucionismo do século XIX, são igualmente inadequados, pois ambos são etnocêntricos na sua maneira de ver o outro. Entretanto, entre si apresentam diferenças. E me parece que, nesse sentido, o evolucionismo, por se propor a pensar o outro e discuti-lo como sócio do Clube da Humanidade, já traz em si alguma semente de relativização. É certo que a escolha, por assim dizer, entre ruim e o pior é sempre muito difícil. Sabemos que ambos não são bons, mas pode-se também ver qual se distancia mais. Aqui ele está dizendo o seguinte: a gente viu na aula passada sobre o evolucionismo. A gente viu como é que o evolucionismo trata a questão da diferença cultural, né, como uma questão de evolução, de grau de evolução, né, até chegar na civilização. E aí ele compara essa posição evolucionista, que é etnocêntrica, com a postura lá do século XV e XVI, né, que é essa postura do espanto, né, de chegar na América e ver que tem outras culturas. Naquele momento, a postura era pior ainda do que a evolucionista, porque o que se imaginou inicialmente era que aqueles povos bárbaros, selvagens, eles não eram nem humanos, né? Eles eram animais, eles eram bárbaros, né? E que uns religiosos, por exemplo, diziam que eles não tinham alma. Eles passariam a ter a alma quando eles aceitassem Jesus na catequização, e aí, né, na evangelização, passariam a se tornar humanos, vamos dizer assim. Então, o espanto do outro é pior do que o evolucionismo, porque no evolucionismo, aquelas sociedades que estão nos estágios primários lá da evolução, eles são primitivos, mas ainda são homens, né? Pelo menos ainda são homens, né? E homens inferiores, mas ainda homens, né? Então ele é menos pior que ele está dizendo aqui, né? Essa postura evolucionista é menos pior do que a postura lá do século XVI e XV, né? Que é de negar a própria humanidade, né? Aqueles outros que eles estavam descobrindo, né? Então é interessante pontuar isso aí que ele está colocando, né? Bom, aí capítulo 3 é o passaporte, ele está chamando aí de o passaporte, né? Ele está dizendo o seguinte: o esforço de relativizar problematiza qualquer saber. Então, relativizar implica na problematização, né, de qualquer saber. As ideologias, em especial as extremadas, odeiam qualquer possibilidade de relativização. Elas são centradas em seu próprio monólogo. E a descentralização quebra sua autorreferência, abrindo espaço a uma multiplicidade de pontos de vista, soluções e perguntas. Então, uma coisa importante que a relativização traz é questionar o saber em geral, né? Porque o saber em geral ele é construído a partir de um ponto de vista. Então, quando você relativiza, você está questionando exatamente esse ponto de vista. Então, aquele saber, ele é um saber localizado, por isso que ele não é universal, né? Então, por isso que a antropologia vai falar, por exemplo, mais à frente, de saber local, né? Porque existe um saber local que é daqueles grupos, são aqueles grupos que sabem, né? Não é a ciência que vai saber. A ciência sabe alguma coisa sobre determinadas coisas. Mas aqueles grupos, eles sabem as coisas que dizem respeito à sua cultura, né? Então, o saber local é a relativização. Só que a relativização, ela também quebra as pernas de outro tipo de saber perigoso, que são as ideologias radicais, né? Tá chamando aí as extremadas, né? E dentre essas ideologias, porque a ideologia é essa visão de grupo também, né? Essa visão do grupo, né? E dentre essas ideologias, a gente destaca aqui algumas, né, que hoje, no debate mundial, infelizmente, né, a gente tratou disso já algumas vezes em sala de aula, estão muito... o debate, né, esse debate sobre essas ideologias extremadas, ela está de volta, né? Porque elas estão aí na rua, né? A gente tem, por exemplo, o nazifascismo como uma dessas ideologias extremadas. O nazifascismo, a origem é o nazismo alemão do senhor Adolf Hitler, o alemão Adolf Hitler, lá na década de 30, e o fascismo italiano do senhor Benito Mussolini, o italiano, né? Então é o fascismo como uma ideologia de extrema direita, autoritária, nacionalista, né? É um fascismo clássico, né, que existe na história,
e o nazismo como uma ideologia de extrema-direita, autoritária, nacionalista e com uma coisa a mais, que é a ideologia da superioridade racial, né? O nazismo acrescenta isso, né? Essa ideologia da superioridade racial, né? Através do arianismo, né? Como que se os alemães fossem descendentes da raça ariana, né? Essa raça originária da humanidade, né? Então é uma pseudociência, né, que vai fundamentar a ideologia nazifascista. Nem adianta dizer, na história vocês estudaram, né, o que significa, né, o que significou historicamente o nazifascismo, né? Só para em título de lembrança, né, 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos de concentração nazistas na Alemanha, né? Então houve o extermínio, vejam só, um dos perigos do etnocentrismo, né? Essas ideologias extremadas, né? 6 milhões de judeus exterminados. A tentativa exatamente daquilo que eu vinha dizendo, né? Etnocídio, né? Um genocídio, né? No caso aqui dos judeus, né? Então, extremamente perigoso, né, essa questão do nazifascismo. E mais perigoso ainda, não poderia deixar de citar para vocês, pelo contexto histórico que a gente vive. Infelizmente, a gente está vendo, ainda minoritariamente, né, o ressurgimento de grupos que se reivindicam nazistas, que se reivindicam fascistas, no Brasil mesmo, né? Uma coisa impressionante. No Nordeste, né? No Brasil, se a gente for ver, né, é interessante isso, né? Porque é muito pós-moderno às vezes, né? A gente imaginar que o Brasil, um país que tem um multiculturalismo enorme, multirracialidade enorme, miscigenação enorme, pode reivindicar uma ideologia que defende a pureza racial. É uma coisa muito pós-moderna, né? Uma coisa muito contraditória, né? Mas existe. As pessoas estão aí reivindicando nazismo, né? Pessoas, né, brasileiros, né? E no mundo também, né? Infelizmente esse fenômeno está muito forte no mundo também. Nos Estados Unidos, a gente vê essa imagem do meio, a gente tem, por exemplo, a Ku Klux Klan, a Ku Klux Klan, que é um grupo, porque infelizmente também nos Estados Unidos isso está retornando, que reivindica a pureza racial dos brancos nos Estados Unidos. Então eles reivindicam que os negros não têm direitos a nada, deveriam ainda ser escravos, e de que os Estados Unidos não devem tratar os negros como cidadãos, né? Os negros são ainda escravos. Como a Constituição, o Abraham Lincoln, né, aprovou lá a 13ª emenda nos Estados Unidos, e acabou com a escravidão, os supremacistas brancos tratam os negros como cidadão de segunda, terceira, quarta, quinta classe, né? E aí há toda uma luta, né, dos movimentos civis nos Estados Unidos para afirmar os cidadãos negros como cidadãos de primeira classe. Na verdade, até essa distinção ela é antidemocrática e antirrepublicana, porque no republicanismo, né, todos os cidadãos são iguais perante a lei, não tem que ter cidadão de primeira, segunda, terceira classe, né? Todos são de uma classe só, iguais perante a lei. Normativamente é assim, né? Mas os negros tiveram que fazer movimentos sociais na década de 60 para afirmar esse direito, né? O direito não caiu de uma árvore, né? O direito é um fato social, né? Teve que ser conquistado na sociedade. Mas aí houve a resistência, né, exatamente dos membros da Ku Klux Klan, que infelizmente hoje nos Estados Unidos também voltam, né? E a gente vê toda uma questão racial hoje nos Estados Unidos muito forte também, né? A questão dos assassinatos, né, da polícia, aquela coisa toda. No Brasil, infelizmente também, a gente tem o nosso representante. Esse símbolo aqui, que eu não sei se vocês conhecem. Esse símbolo aqui, que eu não sei exatamente o que é, o azul, que é o símbolo do integralismo. O integralismo brasileiro também era uma dessas ideologias que reivindicava, né, o nacionalismo, né, uma visão nacional, era quase igual ao fascismo, né? Então era também uma ideologia extremada brasileira que vigorou aí no período da década de 20, 30, né, inspirada exatamente no o que estava acontecendo na Europa e que reivindicava, né, a pureza racial, né? Era uma coisa muito louca, né? Então vejam que ele começa aqui essa ideia, esse capítulo trazendo, né, um pouco essas expressões do etnocentrismo muito prejudiciais à sociedade, que é essas ideologias extremistas.
Aí ele avança na discussão lá dos paradigmas da antropologia e traz essa ideia interessante para a gente pensar exatamente essa relativização, que é a ideia da história com H maiúsculo e da história com H minúsculo. Ele diz assim: preocupado com o estudo da história concreta, particular de cada cultura, ao invés de, como o evolucionismo tem uma história única, geral, onde teriam de caber todas as culturas, voltou-se definitivamente para o mundo do outro. A categoria de história perdia com ele o seu H maiúsculo, tão fundamental aos evolucionistas. O H agora era minúsculo. Não havia uma única história que se acumulava inapelavelmente em direção à sociedade do eu. O outro também passa a poder contar a sua história, que não irão desembocar necessariamente na avançada sociedade do eu. Então ele está trazendo aqui uma das características do que a gente viu na aula passada, né? Que é o culturalismo do Franz Boas, né? O particularismo histórico. Ele está dizendo que com essa perspectiva a história deixa de ser história com H maiúsculo, porque aí seria aquela ideia de uma história, né? Então é como se fosse a história universal da humanidade, né? Selvageria, barbárie e civilização, para ser história com H minúsculo. Ou seja, não é história universal, é história particular. Cada grupo tem sua história, né? Então isso vai trazer uma autonomia, né, para esses grupos, né? Aí ele fala aqui de alguns alunos, né, do Franz Boas, né, que contribuíram para o avanço desse debate. Aí eu acho que cabe falar aqui desse brasileiro, né, muito importante para a discussão sobre a cultura brasileira e para a antropologia brasileira, que é o senhor Gilberto Freire, esse senhor simpático aqui, do alto de sua varanda, né, lá em Recife, aí todo chique, né, e que escreveu esse livro clássico, né, para a cultura brasileira, para a antropologia brasileira, que é Casagrande e Senzala. Essa aqui é a capa da edição comemorativa de 80 anos. Né? É um livro bem velho, como vocês podem ver. Então, Casagrande e Senzala é um clássico, né, que mostra exatamente é uma explicação, né, é uma tese sobre vamos dizer, a matriz cultural brasileira, né, a alma da sociedade brasileira, e que na qual o Gilberto Freire construiu orientado pelo Franz Boas, lá nos Estados Unidos. O Gilberto Freire foi aluno do Franz Boas, lá nos Estados Unidos, e foi orientando do Franz Boas. Né? Então é um livro com essa marca da antropologia culturalista, né? Do senhor Franz Boas, no Brasil, né? O Gilberto Freire. Ele vai dizer: o leitor de Casagrande e Senzala sente uma oscilação na forma pela qual a cultura brasileira como um todo é explicada. Em certos momentos vai achar que a cultura brasileira pode ser explicada pelo clima, geografia, ambiente. Em outros vai achar que ela se explica pelas raças, personalidade dos povos que a formaram. Ainda poderá achar que é a língua que aqui se fala a chave para entender a cultura. Vai ouvir fala de trocas, de fusão, traços de elementos culturais se misturando para formar a brasilidade. Da língua à geografia, do povo à raça, da personalidade à família. Tudo aparece, tem seu espaço numa hesitação e no arrojo típico de grande aluno de Franz Boas, que foi Gilberto Freire. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o Gilberto Freire traz essa marca da escola culturalista de Franz Boas de tentar explicar os fenômenos culturais de uma sociedade através de vários elementos, né? Como a gente viu na aula passada, né? Clima, geografia, ambiente, personalidade, tudo isso vai fazer parte, né, da explicação de Gilberto Freire lá em Casagrande e Senzala, né? Então, por exemplo, o clima tropical do Brasil, né, leva essa malemolência, né, essa coisa meio que preguiçosa, né, do calor e tal. A geografia, o ambiente, a personalidade dos povos, né? Então, as características do negro africano, as características do indígena, as características do português. Então, ele tem toda uma explicação, né, que vai se dando nessas várias matrizes, nesses vários elementos, que é bem interessante. Continuando sobre os alunos de Boas, né, ele vai falar aqui sobre outros alunos do Franz Boas. Um grupo de alunos parte, pois, para investigar a relação entre a cultura e o ambiente, geográfico, ecológico, físico, buscando aí explicação para a cultura e a história das sociedades humanas. Um segundo grupo parte para relacionar a mentalidade, a psicologia dos indivíduos, com a cultura por eles vivida. É a famosa escola personalidade e cultura. E um terceiro grupo investiga as relações entre linguagem e cultura. Então vejo que um grupo lá do Boas
acabou produzindo, né, muitos frutos, né, muitos ramos aí, muitas linhagens, né, dentro da escola do culturalismo. Uma delas é essa escola muito interessante aqui de orientação norte-americana, que é a Escola Cultura e Personalidade. As duas principais representantes são a antropóloga Ruth Bennett, que vocês veem na esquerda, representada nesse selo comemorativo, né, a Ruth Bennett, né, como antropóloga, e do lado direito a Margaret Mead. As duas, né, duas mulheres, escreveram livros clássicos, né, muito importantes para a antropologia norte-americana e para a antropologia em geral. O Crisântemo, livros sobre a cultura portuguesa, livros sobre sociedades tribais, sexo e temperamento, o Crisântemo e a espada. Então é uma escola muito interessante. Ela diz basicamente o seguinte: esses livros foram best-sellers, né, foram livros muito vendidos lá no período delas, inclusive para além dos círculos acadêmicos, né, foram livros que venderam muito. Então foram editados no resto do mundo e foram traduzidos. Foi uma escola que relativizou muito, comparou a sociedade americana com as sociedades tribais, fazendo um trabalho de ida ao outro e volta ao eu. Estabeleceu fértil diálogo com as teorias produzidas pela psicologia. Em suma, instigou, agitou e renovou dentro da antropologia. Mas o que é, enfim, essa corrente de pensamento? E por que fez tanto sucesso, né? Lido por tanta gente? As duas principais marcas dessa escola são: a primeira seria de instalar um profundo diálogo entre antropologia e psicologia, discutindo formas de interação entre indivíduo e sociedade. A segunda seria a incrível penetração conseguida pela escola, o seu destino popular, por assim dizer. Da mesma forma, como as diferenças entre as culturas humanas são frequentemente traduzidas em termos de superioridade e inferioridade, também encontramos as diferenças vistas como questão de personalidade, caráter e temperamento, né, que são hipóteses da escola personalidade e cultura, né? Então vejam que é a linha que eles vão trabalhar, né? Como se a cultura tivesse uma personalidade, né? Um caráter, um temperamento. Um exemplo que a gente poderia colocar aqui de abordagem dessa escola, se a gente fosse querer trazer para a realidade brasileira, seria a gente pensar, por exemplo, o papel do futebol para a cultura brasileira. O futebol é uma atividade que está absolutamente entranhada na cultura brasileira, como se fosse uma marca da personalidade da cultura brasileira, né? Ela é praticada por mulheres nas periferias, é praticada por homens, por meninos, meninas na periferia, é praticada por pessoas de classe média, né? Então vejam que atravessa as classes sociais, né? Atravessa questões de gênero. Então é uma coisa muito entranhada e chega até a questão, né, mais mercadológica e comercial da seleção brasileira, né, como essa grande referência, né, de futebol e tal, e que é a questão do futebol já mais elitizado, né. Então o futebol no Brasil ele pode ser pensado como esse fenômeno que expressa, né, uma certa personalidade da cultura brasileira, né. Isso está entranhado nas pessoas, né. O autor fala um exemplo aí do livro, né, que é muito interessante para a gente trabalhar com a educação, né. Diz que a escola que ele trabalhava, né, estabeleceu que ia ter aula lá durante a Copa do Mundo. Aí os professores ficaram indignados, os alunos fizeram abaixo-assinado porque queriam serem liberados no dia do jogo do Brasil, no dia do jogo dos adversários do Brasil e no dia do jogo dos clássicos mais importantes dos mundiais. E aí criou todo um debate e tal. O diretor da escola achou um absurdo, como é que a educação pode se rebaixar ao futebol. E aí até teve o discurso de uma senhorinha lá que falou, né, assim, que o futebol é tão importante no Brasil que na verdade não ia ter ninguém nas aulas, né? Os alunos iam faltar, então a gente tinha que reconhecer isso, né? Reconhecer a importância do futebol como um fenômeno cultural importante, que as escolas não podem furtar isso, né? O exemplo que ela dá aí. Então a ideia central da escola Personalidade e Cultura é estabelecer a relação entre cultura e as personalidades, né? Como se a cultura fizesse a escolha daquilo que iria minimizar, acentuar, ignorar nas vidas humanas. Algumas características dos indivíduos, de sua personalidade, teriam um valor positivo ou negativo para a cultura, que incentivaria ou reprimia. A cultura, então, vai ser definida pelo padrão de características sistematicamente impressas nas personalidades individuais.
O conjunto das personalidades assim marcadas dá o tom, a coloração, o feitio que a cultura vai adquirir. Então vejo que o futebol, né, se encaixa nisso, né, um valor, né, que está entranhado na cultura do Brasil. Né. Outros alunos do Fãs Boas, está aí entre esses outros o Edward Sapir. Ele vai colocar o seguinte: a importância e a atualidade desse grupo está em ter dado muita substância e base para uma série de estudos de linguística e comunicação, que procuraram relacionar, por exemplo, o emprego da linguagem e as diferenças de classes sociais nas chamadas sociedades complexas industriais contemporâneas. As ideias desse grupo muito contribuíram para o avanço em disciplinas como a sociolinguística e a etnolinguística. Ambas são disciplinas que exatamente têm como projeto fazer a junção entre língua, por um lado, a cultura, o grupo étnico com a sociedade. Então, vejo que é uma outra linha, né, de investigação que a Escola Cultura e Personalidade vai desenvolver, que a Escola Culturalismo, né, vai desenvolver, que é essa relação entre a linguagem e a cultura. Que assim dá muito pano para manga, né, se a gente for observar. Uma dessas ideias interessantes, vejam só. A ideia básica que vincula as relações entre cultura e linguagem é uma ideia complexa e abstrata. Vamos tentar pensá-la juntos. Quando um professor de língua estrangeira nos alerta para que não tentemos traduzir o que vamos falar, para que não pensemos na nossa língua, mas que procuremos estruturar nosso pensamento já na língua que estamos aprendendo, esse professor está tocando no vínculo entre cultura, pensamento e linguagem. Ele está, de certa forma, dizendo que aprender uma língua estrangeira é aprender uma outra maneira de ver o mundo, de dar sentido diverso à lógica da apreensão da realidade que nos cerca. Então aqui tem toda uma discussão com a linguística, né? Como que quando a gente está estudando uma língua diferente, né, a gente está entrando em contato com significantes diferentes daquela língua. E aí muitas vezes a gente tem a mania de querer traduzir aquele significante estrangeiro para um significante nativo, que seria a nossa língua. E aí quando faz isso, tu perde a maneira de pensar daquela língua. Então por isso que quando tu for aprender as palavras de uma outra língua, tu não tem que traduzir, tu tem que entender o sentido naquela língua. Porque muitas vezes aquele sentido da língua só é transmitido através da palavra da língua. Então é uma forma de pensar. Muitos vão dizer, por exemplo, que é muito diferente tu ler, por exemplo, um autor como Karl Marx, que é alemão. É muito diferente tu ler o Karl Marx traduzido para o português, as ideias do Karl Marx, aquelas ideias duras, né, rígidas, racionais, né, lógicas, ler ele traduzido para o português do que ele ler traduzido para o alemão, por exemplo, onde essa característica, né, da racionalidade, né, da frieza, né, da lógica, aparece com muito mais intensidade, né? Então é exatamente isso que ele está colocando. Então é como se cada língua expressasse uma forma de cultura diferente, né? Isso dá pano para muita pesquisa, né? E para uma área de atuação muito grande, né? Porque aí a questão dos povos indígenas, a questão das línguas tupis, das línguas nativas. Então vejo que é um campo muito interessante, né, para discutir. Outro dos alunos é esse Julian Stewart, que partiu para relacionar cultura e ambiente. Esse grupo é encabeçado pelo Julian Stewart e fica pressuposta a noção de que o ambiente é o fator determinante que restringe as opções culturais. A cultura passa a ser como uma resposta possível e adequada ao meio onde se estabelece. Existe uma interação onde elementos de ordem ecológica constrangem, tornam-se pré-condições para a ordem cultural. Os elementos culturais terão no ecológico, no ambiente, no meio, seu determinante fundamental para a mudança numa espécie de jogo de readaptação e resposta. Nessa visão, a cultura entra em cena como a tecnologia empregada no meio ambiente, os modelos de comportamento e a exploração de uma área ecológica e a busca de equilíbrio entre as esferas ambiental e cultural. A importância desse grupo é de ter colocado questões de equilíbrio, preservação e mútua dependência entre cultura e destas com o ambiente onde se erige. Então, vocês veem aí ele está trabalhando, né, exatamente pegando, acho que um artefato, né, não sei se é fóssil, mas essa escola traz a relação, né, entre a questão do ambiente e a cultura, né? E aí toda uma discussão que é muito interessante para hoje, né? O nosso turismo antropológico do etnocentrismo à relativização tem no guia Fãs Boas alguém capaz de nos dar grandes lições. Relativizando com ele temos:
Em primeiro lugar, uma concepção de história pluralizada, estilhaçada com a história em H minúsculo, de cada cultura humana que esta tinha do seu, de cada cultura humana no que esta tinha de seu, de específico. Em segundo lugar, uma concepção de cultura que não colocou a cultura do eu como centro, mas que procurou ver que fatores diversos determinavam também diversamente o perfil das culturas. Finalmente, o desenvolvimento de uma antropologia inquieta, atenta, humilde, propondo diálogos com outras disciplinas em volta e se criando e se transformando pelo enfrentamento do risco que significa estudar a diferença. Então, o Boas deu uma grande contribuição. No capítulo 4, ele continua, falando aí voando alto, quando a antropologia realmente deslancha, vamos dizer assim. Aí ele vai falar de Emile Durkheim, que não vamos tratar porque já vimos na sociologia, lá no semestre passado. O Bronislaw Malinowski, esse senhor aqui do meio, que é um polonês. E o Radcliffe Brown, que é esse senhor aqui inglês, com cara de mal, como vocês veem aí. Aqui a antropologia vai inaugurar uma abordagem nova, bem original, que é as chamadas abordagens sincrônicas. As abordagens evolucionistas e culturalistas poderiam ser consideradas abordagens diacrônicas, porque eram abordagens de cunho histórico. Já nas abordagens sincrônicas, nós vamos ver o seguinte: o que significa sincrônico? Se estivermos jogando uma partida de xadrez e pararmos no 20º movimento para analisá-las, duas seriam as visões possíveis dessa partida. Se analisarmos os movimentos em sua sequência, desde o primeiro até o 20º, faríamos uma análise diacrônica. Explicaríamos o estado atual da partida através de seus movimentos pregressos. Se, diferentemente, efetivássemos uma análise das forças dentro do tabuleiro, das posições das peças, no 20º movimento, dos valores atuais dos peões, bispos, torres, estaríamos analisando sincronicamente. A diferença é que a dicronia analisa o 20º movimento partindo da história dos 19 movimentos anteriores e, por eles, estabelece o conhecimento do 20º. A sincronia, por seu turno, centra sua análise no momento determinado pelo 20º movimento e aí se interessa pelas posições, forças e significados internos desse movimento. Ou seja, a sincronia analisa a partir do presente e a diacronia analisa a partir do passado. Essa que é basicamente essa abordagem. E as abordagens daqueles três autores, desses três aqui, elas são abordagens sincrônicas. E elas vão inovar muito porque vão trazer uma inovação que vai, na verdade, separar a antropologia da história. A antropologia e a história muito próximas, E essas abordagens novas aqui vão separar a antropologia da história. E vai produzir novas escolas. Uma delas é o funcionalismo, que é desenvolvida lá pelo Emile Durkheim e pelo Radcliffe Brown. Eles dizem basicamente o seguinte: passando para a análise das culturas humanas, essas duas abordagens resultam em perspectivas diferentes de como conduzir o estudo antropológico. Para os que pensavam na história como a via explicativa do presente cultural, o centro da reflexão estava na compreensão teórica das instituições, menos na compreensão teórica das instituições e mais nas transformações diacrônicas pelas quais passaram essas instituições. Mais simplesmente, para o historicista, seja ele difusionista ou evolucionista, o presente se conhece pelo passado. E estudar a história das culturas significa conhecer a verdadeira dimensão da cultura. Com isso, definitivamente não concordou Radcliffe Brown. Para ele, a história conjectural especulativa contrastava fortemente com sua proposta de estudo funcional. Chegou mesmo a escrever que o verdadeiro conflito teórico na antropologia não acontecia entre os diferentes tipos de difusionismo, nem entre o evolucionismo. O verdadeiro ponto de ruptura situava-se no plano das escolhas de uma abordagem historicista ou de uma abordagem funcional. Então, a razão pela qual o funcionalismo relativizou pode ser encontrada no fato de que ele iria se opor ao estudo diacrônico, ao se conjugar com os estudos sincrônicos. Ao fazer essa opção, a antropologia se desvincula da história e parte para o estudo da sociedade do outro, sem se preocupar com o passado dessa sociedade. Isso é uma relativização fundamental, na medida em que, se pensarmos bem, veremos que a preocupação com a história é, antes de tudo, uma preocupação típica da sociedade do eu.
Sim, porque nem todas as sociedades buscaram valorizar o tempo linear histórico, feito de acontecimentos sucessivos, como uma forma lógica e interessante para pensar a sua própria existência. Então aqui é interessante, porque o que eles estão dizendo basicamente é que quando a gente tenta imprimir uma dimensão histórica à análise de alguma sociedade, muitas vezes a gente está transportando para aquela sociedade uma noção de tempo que não é daquela sociedade. É a noção de tempo da sociedade de quem está estudando. E muitas vezes aquela sociedade ela não tem aquela noção de tempo linear. Então isso é uma relativização, porque tu vai passar a considerar aquela sociedade naquela dimensão que ela é. Ele está dizendo, a nossa sociedade, a sociedade do eu, tem nessa forma de conceber o tempo um instrumento básico para a apreensão da vida. A antropologia, nesse sentido, como que contrabandeava para a sociedade do outro uma concepção do tempo e uma preocupação que nem sempre poderia ser lá encontrada. Quando Radcliffe Brown desamarra a antropologia da história, abre um imenso espaço para que o outro se mostre tal como ele é. Ao procurar ver o funcionamento de uma sociedade, o estudioso, por mais míope que seja, se obriga ao menos a pensar essa sociedade em seus próprios termos. Com isso, a diferença deixa de ser equacionada em torno do tempo histórico que levava, como no evolucionismo, inexoravelmente para uma hierarquia de sociedades atrasadas e avançadas. Então aqui ele vai mostrar que o funcionalismo vai trabalhar basicamente com 3 categorias, né, que são importantes para a abordagem funcionalista. É a categoria processo, a categoria estrutura e a categoria função. Né? Ele vai dizer, a realidade concreta a ser estudada e observada, descrita, comparada e classificada é um fluxo permanente, é um processo, né? Que é o processo social, né? Que é um processo de fatos, né? Uma sequência de fatos, vamos dizer assim, é um fluxo, né? Pode ser percebido como um encadeamento de relações de ações, de interações de humano ocupando papéis sociais. Por outro lado, dentro da imensidade e diversidade de fatos do processo social, podemos perceber a existência de formas regulares, repetitivas, mais significativas, dentro do cotidiano das ações dos indivíduos. Dentro do processo social, a constância de determinados tipos de relação vai apontar para o que ele chama aqui de uma estrutura social. Então, os fatos dentro desse processo que vão se repetindo vão estruturando determinados tipos de ação. E ele vai chamar isso de estrutura social, né? Que nele as ações e interações se tornam significativamente repetitivas, recorrentes e formam redes complexas de relações sociais. E aí, o que vai fazer a ligação entre o processo e a estrutura é a função, né? Ela que fará a ligação, é a ponte que permite o caminhamento lógico dos dois conceitos. Numa sociedade, algumas instituições desempenham uma função crucial na manutenção do processo da estrutura. Se essas funções forem suprimidas, aquela sociedade se transformará numa outra diferente, entre outras instituições. Então terão, por seu turno, funções cruciais. A sociedade não morreria no mesmo sentido que o corpo morre, mas atacada de uma função básica, se descaracterizaria ao ponto de se transformar profundamente. Então, por isso que é funcionalismo, né? Por isso que eles vão enfatizar essa questão da função, porque eles vão observar que dentro de determinadas sociedades, qual é a função que aquelas instituições vão ter. Né? E a função é meio que o que mantém a sociedade viva, né? Então, uma sociedade que tem, por exemplo, um ritual, aquele ritual tem uma função. Uma sociedade que tem uma instituição, aquela instituição tem uma função. O casamento, por exemplo, uma instituição, né? A religião tem uma função. Então, tudo dentro de uma sociedade existe porque tem uma função, né? Essa ideia aí do funcionalismo. Outra coisa importante é que, para entender essas funções, essas instituições, esses fatos, esses rituais, esses fatos que acontecem nessas sociedades, é preciso o antropólogo estar presente naquela sociedade. Isso vai abrir o caminho para o chamado trabalho de campo na antropologia, que é uma das características também fundamentais da antropologia, a ideia do trabalho de campo, né? E aí o Malinowski é o grande autor que vai dar um salto, né, em relação
a sistematização de procedimentos relativos à realização do trabalho de campo. Então, é a partir do funcionalismo que o trabalho de campo vai dar esse salto, né? Aqui a gente vê o Malinowski, né, exatamente no trabalho de campo, né, junto com os nativos aqui das Ilhas Trobriand, né, da cultura lá da sociedade trobriana. Aqui é o Malinowski, né, todo paramentado aqui, e a gente vê os nativos aqui com ele. O que é o trabalho de campo basicamente? Né? Basicamente é a pessoa viver, passar um tempo com aquela sociedade, né? E aí ele diz, o Malinowski tem um trabalho clássico sobre isso, né, que é discutido hoje, mas que é clássico, né? Ele diz o seguinte: imagine se o leitor, isso aí é o livro dele clássico, Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Ele diz o seguinte na introdução: imagine se o leitor sozinho, rodeado apenas pelo seu equipamento, numa praia tropical próxima a uma aldeia nativa, vendo a lancha ou o barco que o trouxe afastar-se no mar até desaparecer na vista. Então, façam essa imagem mental aí na cabeça de vocês, né? Se vocês fossem antropólogos, né? Se você estivesse, por exemplo, indo para a ilha de, vamos dizer aqui, a ilha de Curupu, ali no litoral ocidental maranhense, fazendo trabalho lá com os albinos que moram lá. Aí vocês chegam, o barco vai deixar vocês lá, vocês vão fazer um trabalho de 30 dias, aí o barco deixa vocês lá e vai embora, e vai voltar só depois de 30 dias, né? Imagina essa imagem, né? É um pouco como o Malinowski inaugura, né, o trabalho dele para trazer exatamente esse quadro, né, de, vamos dizer, de contato com a alteridade radical, contato com uma diferença radical, né, ou seja, tu é obrigado, né, a mergulhar naquela sociedade, né, porque tu vai passar 30 dias, né, longe e tal. Então quer dizer, essas reflexões, né, que o Malinowski traz, que são muito interessantes, né, que vão desenvolver a questão do trabalho de campo. O Malinowski, uma das descobertas do Malinowski lá na sociedade Trobriand é uma festa chamada Kula, em que se realiza a troca de braceletes e colares, né? E esses braceletes e colares eles circulam, porque as Ilhas Trobriand é um conjunto de ilhas. Aqui nessa imagem vocês veem aqui, né? É no Pacífico Ocidental, perto da Nova Guiné, e aí é um conjunto de ilhas, né, habitadas pelos Trobriand, as Ilhas Trobriand, e um arquipélago, na verdade, né? E aí o Malinowski observa que esses colares e braceletes eles circulam, um no sentido horário e outro no sentido anti-horário, e eles são presenteados, né, através de rituais, e eles demoram de 2 a 10 anos para dar a volta completa ao ponto de partida. O ideal é que no fim de cada ciclo os indivíduos participantes da troca fiquem de posse dos objetos que tinham no início. Então, depois de 10 anos, aquele bracelete que tu presenteou volta para a tua mão. Qualquer um nesse processo que tentasse obter mais do que aquilo que deu, pagaria a pena de desonra dura e definitiva. Então, aqui é um pouco o esquema, né? O bracelete circula, né, em sentido horário, e os colares em sentido anti-horário, né? Que é um pouco o diagrama, né, de como circula. O ideal é que no fim de cada ciclo os indivíduos participantes, isso é o que eu já tinha falado. Uma das análises que o Malinowski vai fazer nas reflexões dele sobre esse ritual, sobre essa festa, é sobre qual é a função que esse ritual tem, né, para aquela sociedade. Aí ele vai comparar com a função que as joias da coroa britânica têm para a sociedade britânica. Aí ele vai refletir que as joias da coroa britânica elas representam a realeza, e a realeza é o centro da hierarquia da sociedade britânica, né? Sem a rainha, né? Sem a realeza, né? A família real, toda a sociedade ela se desestrutura, né? Aí ele vai observar que essa função que existe lá na sociedade britânica pode ser comparada à função que os braceletes do Kula existem para a sociedade Trobriand. Então é meio que uma forma de estruturação da sociedade. A sociedade ela não existe sem aquilo ali, né? Então, e aí ao fazer isso também é interessante porque ele vai dar um passo no sentido da relativização. E o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que essas sociedades, apesar de diferentes, é possível estabelecer simetrias do ponto de vista da função das instituições existentes dentro dela. Ou seja, elas são
E nesse sentido, a simetria é na lógica de organização, dizendo o seguinte: se a sociedade britânica tem uma lógica de organização no qual a coroa britânica exerce uma função fundamental, a sociedade trobiana também tem uma lógica de organização, no qual os braceletes têm uma função fundamental. Então, são sociedades diferentes, mas que apresentam essa simetria na necessidade da sua lógica de organização. E, nesse sentido, são ambas sociedades com valor, né? Então, é interessante por isso, né? Porque ele vai colocar na verdade, dizer o seguinte: ambas sociedades têm valor. Não dá para dizer que uma tem menos valor do que outra, porque o que vai importar é o valor daquele ritual para aquela sociedade, né? A gente pode pegar, por exemplo, pegar essa coroa britânica aqui, que a gente acha muito bonito, né? A nossa sociedade valoriza, né? Diamantes, né? E tal, esses brilhantes. Tu pega essa coroa e tu bota lá na sociedade do Kula, eles não vão dar valor nenhum, né? Da mesma forma que esse objeto aqui, a gente pode achar uma coisa rústica, né, feia e tal, não tem valor nenhum para a gente, mas lá para eles tem. Lá para eles é o sentido que estrutura a sociedade deles, né? Eles se mantêm ativos por isso. Então, é nesse sentido que você atribui e você consegue acessar qual é o sentido que aquela sociedade dá para aquele ato, para aquele fato, né? Através desse estudo, né, da antropologia, né, desse estudo do trabalho de campo, né? Então, o Malinowski deu uma contribuição muito grande, né? O capítulo 5, ele trata aqui da volta por cima, né? E ele trata basicamente de uma concepção mais contemporânea, que a gente vai estudar na próxima aula, né? Que é da cultura como sistema simbólico, né? Basicamente, ele traz aqui a ideia da cultura como um código de conduta, né? Como sistema de comunicação que dá sentido à nossa vida. E todas as dimensões de uma cultura são pequenos conjuntos padronizados que trazem dentro de si algum tipo de informação, e esses conjuntos são logicamente entrelaçados, né, e compõem um código, um sistema de comunicação mais amplo, né. Tudo isso indica que a antropologia, para compreender o outro, se obriga sistematicamente a sair das concepções do eu. Qualquer que seja a arena onde se discute a cultura humana, seja no parentesco ou na economia, seja na individualidade ou na história, a compreensão do outro chega a um ponto irreversível, a recusa de assumir a sociedade do eu como o juízo final onde se encontra a verdade. Então aqui o autor ele encerra, finaliza, basicamente reafirmando, né, qual é a importância, qual é o percurso que a antropologia faz para poder exatamente realizar aquele procedimento que eu coloquei, né, de abrir mão da sua visão absoluta do eu e poder respeitar e poder entender os elementos da cultura do outro, né? Então o percurso basicamente é esse, né? É uma coisa assim que é uma reviravolta, né? Isso muda tudo em relação à compreensão das culturas, né? É uma postura que implica no humanismo muito forte, porque na medida em que você passa a compreender o outro, todo esse processo ele vai gerar um processo de compreensão muito maior. A antropologia vai permitir você compreender muito mais as outras sociedades. E essa compreensão a respeito das outras sociedades, ela vai permitir fazer com que você compreenda melhor a sua própria sociedade, né? Então é uma coisa muito, muito interessante, porque isso vai conferir um humanismo, né, muito forte em relação no sentido de que a gente pode reconhecer e identificar aquilo que nós somos relacionado àquilo que nós não somos, né, que são os outros, né? Então a ideia aqui é que vocês entendam, né, o que é essa questão do etnocentrismo, para que vocês possam agora superar essa visão etnocêntrica de vocês em relação à construção da visão de mundo, para que possam exercitar esse olhar. É claro que aqui a gente não vai cobrar que vocês sejam antropólogos, né? Isso é a função do antropólogo, nós das ciências sociais, mas para a pedagogia vocês vão ter que exercitar esse olhar a respeito da alteridade, a respeito da diferença, para que vocês não reproduzam atitudes etnocêntricas em sala de aula e nem na gestão escolar, né? O objetivo é esse, o objetivo é que vocês compreendam
que a postura correta hoje, diante da diferença cultural, diante da alteridade, é a postura da relativização. E que relativizar implica numa postura de você respeitar, né, a cultura alheia. E nesse sentido, você superar esses estigmas, essas estigmatizações, esses estereótipos e esses rebaixamentos que tantos prejuízos já provocou na história da humanidade. Então, o objetivo fundamental é esse. A aula ficou longa, mas é necessário para a gente fazer esse percurso e vocês poderem compreender aí o que está colocado. Beleza? Obrigado pela atenção. Vamos para a parte interativa. Beijo para vocês. Tchau.